Capítulo 9. O livro com a peça de teatro que a Margarida escreveu não foi publicado. O país atravessava uma crise terrível e tivera de recorrer ao Fundo Monetário Internacional para não se afundar. Nesse cenário económico, muitas editoras não se aguentaram e as que resistiram só faziam investimentos seguros, publicando autores consagrados ou com boa aceitação comercial. Teatro não vende livros, dissera-lhe um editor. Evidentemente, respondi-lhe eu quando ela me contou a conversa. O que tu tens de fazer é aproximar-te dos encenadores e programadores culturais. Teatro é para ser representado, não tanto para ser lido. Ela ficou a pensar nas minhas palavras. Tinha um problema. Estivera muito tempo fora do país e não tinha assim tantos contactos no mundo artístico. Eu, pela minha natureza fechada, não a podia ajudar grandemente. Todavia, fizemos os possíveis. Ela continuava a trabalhar com a Linda nas traduções, eu tinha um salário razoável e as nossas despesas eram controladas. A maior fatia era gasta com a ama e a empregada doméstica. Onde eu quero chegar é que não havia pressa em que as obras dela fossem conhecidas pelo público. Tínhamos todo o tempo do mundo. Estávamos juntos, verdadeiramente juntos, unidos na raiz das nossas almas. Isso dava-nos uma amplitude que nos catapultava para lá do tempo e do espaço, como nos amávamos. A peça, intitulada Sob a Ponte de Austerlitz, baseava-se em experiências autobiográficas da Margarida e era subtilmente bela. Personagens de traços simples, quase todas pobres e desprovidas de ambições materiais, carregavam em si sentimentos de gratidão para com Paris e cada uma ia colando um caco num jarro despedaçado, deixando ver no final uma história inteira que rodava à volta da ponte de Austerlitz. Só 10 anos mais tarde conheceu a luz da cena. Até lá, tanta coisa aconteceu. A Catarina foi crescendo e revelando uma natureza dócil, porém obstinada. Por vezes, enquanto lhe afagava os seus cachos de caracóis, lembrava-me do desamparo da Maria, que da mesma idade já era aos ouvidos da mãe numa cidade labiríntica e asfixiante. A nossa filha adorava pintar e desenhar, e poucas coisas a fascinavam mais do que ouvir as histórias que, invariavelmente, lhe contávamos antes de adormecer. Isso e as músicas do Zeca Afonso que eu entoava para ela quando estava doente ou acordava a chorar durante a noite. Por vezes, eu e a Margarida sonhávamos com um terceiro filho. Todavia, o momento certo parecia nunca chegar. O trabalho absorvia-nos sempre muito, a mãe dela adoecera, daí termos contratado uma ama, e na medida do possível íamos prestando alguns cuidados e estando presentes. E depois havia o motivo principal para termos adiado o projeto de vida A4, o monstro que a qualquer momento podia rebentar à nossa porta e voltar a levar-nos um filho desejado. O tempo foi passando e estávamos bem assim. A Maria já só ia às consultas de 2 em 2 meses. Continuavam a ser momentos importantes para a sua reorganização interior. Em média, eu falaria eventualmente 10 minutos e ela os restantes 50 da hora que durava a sessão de psicoterapia. A procura de formas de expressar a sua intensa atividade interior era uma prioridade na sua vida. Poucas eram as suas relações com vínculos fortes e com toda a humildade reconheço que eu era uma delas. Continuava a escrever, sobretudo poemas e cartas, visto que se respondia com amigos e conhecidos do Brasil. Algumas dessas pessoas eram estruturais para o seu equilíbrio afetivo e desenvolvimento espiritual. Entretanto, explorava também a arte. Começara por ser um meio de sustento, já antes de ir para o Brasil, com o intuito de financiar os estudos e ajudar os irmãos mais novos. Ela pintava objetos decorativos, postais e pequenos quadros que depois vendia. Pintava telas, coloria esculturas, ora imitando a madeira, ora o bronze ou até o estanho. Dava cor a palhaços e ria-se enquanto os via iluminarem-se de diferentes tons. Não ganhava muito, mas para ela era significativo. Costumava adquirir material numa loja da especialidade na Rua do Almada e não me custa muito imaginá-la a tagarelar com a empregada, falando dos seus projetos artísticos e não só. O certo é que a comerciante reconheceu nela talento e lhe falou repetidas vezes do artista António Bastos, um pintor conceituado que dava aulas de pintura a óleo no seu ateliê no número 314 da mesma rua. Era um espaço muito pequeno, mas com uma particularidade invulgar. Tinha uma janela para a rua.
permitindo aos transeuntes observar o trabalho que era desenvolvido no interior. Assim, a Maria começou a espreitar e a familiarizar-se com o local. Via umas escadas de madeira quase podre que rangiam à passagem do pintor, um homem que parecia ser já velho aos olhos da adolescente de voz meiga e o rosto sofrido. Da mesma forma, a porta da rua era de uma madeira muito degradada e estava fechada. Quando alguém tocava a campainha, o mestre abria a porta e via-se no interior uma sala dupla. De um lado havia uma mesa quadrada, cuja cor original já se tinha afundado nas cores dos óleos, pastéis, tintas e diluentes. Do outro lado, viam-se obras de arte espalhadas, umas inebriantes, outras inacabadas, outras mutiladas. Um dia ele desafiou-a. Olá, rapariga, entra, não tenhas medo. Já te vi várias vezes a espreitar à janela. Por que não vens conhecer o interior do meu ateliê? Ela ficou perturbada por se aperceber que afinal não era invisível. Porém aquela voz dava-lhe confiança. E a figura fisicamente simples e humilde, sempre com a sua boina preta de artista a sombrear um sorriso, transmitia uma espécie de paz. Sentiu o cheiro familiar da boa pobreza e alta nobreza do ser e entrou. Depois de uns minutos no interior da loja, achou que a esmola era grande demais e teve medo de ter caído numa cilada. À primeira oportunidade fugiu, com medo da aproximação a um desconhecido do sexo masculino. Só bem mais tarde, já depois de ter regressado do Brasil, quando estava a trabalhar com o Santos, voltou a visitar o espaço artístico de António Bastos. Nessa altura já tinha outras fontes de rendimento para além da venda de artigos que pintava e, tendo completado o ensino secundário, a sua rotina era mais previsível. Iniciou aulas regulares com o mestre às sextas-feiras à noite e sentiu-se confortável naquele espaço onde tudo poderia nascer. O cheiro a tinta aliciava e dava-lhe a sensação de ter em si o poder de criar mundos novos. Depois, a simplicidade do artista, a sua voz doce e compassada, as suas palavras de bem transmitiram-lhe a ideia de que aquela podia também ser a sua casa. Inicialmente ia com muita apreensão, com demasiado medo de ser assediada pelo pintor ou por algum colega, porém o prazer que a criação artística lhe proporcionava fê-la ir libertando amarras e entregar-se sem medo. Gostava muito de usar a espátula, com a qual pegava numa grande quantidade de tinta e fazia texturas. Se lhe desse para aí, usava os dedos. Inventava, extrapolava os limites castradores das regras sociais que a deixavam alerta durante a semana inteira. Aqueles serões eram de libertação, de descoberta de si mesma, de invenção de novos cânones. Ao contrário do que pudesse ter esperado inicialmente e do que algumas pessoas a preveniram, não encontrou no ateliê um antro de maus costumes, onde artistas cabeludos e de mau aspecto, entregues a todo o tipo de vícios, levavam a cabo os seus comportamentos depravados. Conquistando ali o seu espaço, ela surpreendeu-se também por ser respeitada enquanto mulher, mesmo sendo a única miúda do grupo da noite. Levava ora rabanadas, ora um bolo, e o intervalo a meio das 3 horas de pintura era sempre animado. Conversavam sobre todo o tipo de assuntos e não havia tabus, o que foi para ela uma grande libertação moral também. Sentia-se feliz e contava-me, com um tom de voz comedido e ainda assim extremamente entusiasta, que depois de mim e dos Santos, o mestre era um dos poucos homens a quem dava confiança sem se aproveitar dela. Eu via grandes progressos e cheguei a perspectivar a alta, porém, quando abordei o assunto, senti que ela afrouxou de tal maneira que recuei. A verdade é que eu próprio me sentia ligado afetivamente à rapariga e teria pena se perdêssemos o contacto. Espacei o intervalo entre as consultas para 6 meses. Passaríamos a ver-nos apenas 2 vezes por ano. Aos 22 anos, ela continuava a ser a aprendiza do mestre António Bastos. Pintava muito. Algumas eram réplicas de obras famosas, como a Pomba de Picasso que me oferecera anos antes. Porém, a maior parte eram originais, cada um refletindo o turbilhão de sentimentos que explodiam no seu interior. Muitos eram dolorosos, feriam o olhar, tão íntimos que quem os observava sentia que entrara num leito alheio. Um dia, convidei-a a dinamizar um clube de pintura no hospital e ela aceitou o desafio. É uma daquelas pessoas que nunca tem falta de tempo, apesar de ter uma atividade bem mais intensa do que a maioria.
O caso é que passou a ir aos sábados à tarde pintar com alguns dos nossos utentes internados. Algum tempo depois, organizou com a ajuda do seu mestre uma exposição com os melhores trabalhos do clube. Eu e a Margarida trabalhamos sobretudo na comunicação e divulgação do evento com o objetivo de desmistificar e lutar contra o estigma associado às doenças mentais. A Margarida escreveu legendas eloquentes e poéticas para cada um dos quadros e um texto de abertura da exposição. Conseguimos mobilizar agentes públicos e privados do mundo das artes para a inauguração, porém não fomos bem-sucedidos na missiva de levar a exposição para outros espaços da cidade, como galerias, museus, bibliotecas ou outros locais públicos. Levar a doença mental, e neste caso a visão e os sentimentos das pessoas que sofrem de doenças mentais, para fora do hospital teria sido um passo imprescindível para combater o estigma associado. Tivemos de aceitar que, de facto, a sociedade não estava preparada para encarar e debater o tema. Notava no discurso da Maria uma certa ansiedade relativamente ao casamento. Tal como eu, na idade dela, sentia-se insegura por não ter namorado. Depois do Iur, que a levou à tentativa de suicídio, não tivera qualquer outro caso. Mantinha-se virgem como era apanágio das raparigas decentes segundo a educação que recebera. Tinha, contudo, alguma pressa em arranjar namorado e casar para reverter essa situação. Ai, se eu lhe pudesse explicar o quão maravilhoso é receber os frutos do amor amadurecido e saboreá-los no momento mais inesperado. Quando voltei a ouvi-la em consulta, já perto dos seus 23 anos, debatia-se com um problema moral que envolvia religião. Nesse ano, o Papa João Paulo II visitara o nosso país e ela lembrara-se de pintar objetos alusivos ao evento, prevendo com isso ganhar mais algum dinheiro. Nesse empreendimento, envolveu a irmã Antónia. Decidiram comprar 500 porta-retratos pequenos de madeira, um investimento só possível graças a um crédito do Santos de 5 contos. Numa empreitada que lhes custou muitas horas de sono, pintaram os objetos de madeira com letras douradas e escreveram: Recordação do Papa, 13 de 5 de 1982. Compraram ainda pagelas com a foto do Santo Padre e legendaram-nas com um fino pincel adourado. Depois de decorados, envolveram os porta-retratos em papel de seda e encheram alguns sacos com o material. No dia 13 de maio, carregadíssimas com os sacos, viajaram de caminhoneta para Fátima. Quando chegaram ao recinto, escolheram um local estratégico e instalaram-se. Contavam pagar a dívida contraída e ter um lucro de 20 contos. Só que a venda foi um fracasso. E ela ficou com remorsos por ter tentado fazer negócios com assuntos de Deus. Logo, interiorizou que o insucesso foi fruto de castigo divino e que não era digna do amor de Deus. Fora de si, atirou com os porta-retratos ao rio. Note-se que estamos a falar de uma pessoa crente, para quem a aceitação, o perdão e o amor da entidade divina são fulcrais para a estabilidade psicológica. Demorei algum tempo a tentar que ela atribuísse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eventualmente sem sucesso. Ela tinha ainda muita coisa para me contar e os 60 minutos tinham-se esgotado há muito. Não podia deixar os outros pacientes tanto tempo à espera. Então resolvi convidá-la para jantar em nossa casa. Telefonei à Margarida, que achou boa ideia. Ficou agendado para o sábado seguinte. A apreensão inicial da Maria foi vencida pela espontaneidade da Catarina. Deram-se muito bem. Já a presença da Margarida a deixava inibida. Não cheguei a entender porquê. Eu estou sempre a dizer ao mestre Bastos que não quero casar nunca na vida, mas tenho um pressentimento que vou casar aos 23 anos. Disse ela a respeito, já não sei de que assunto. Considerei que era a oportunidade ideal para lhe contar a nossa história de amor e lhe dizer que as coisas boas surgem quando não se fazem planos. Porém, ela estava dispersa e não me deu grande atenção. Talvez se sentisse diminuída por não ter ainda uma família como a nossa. No final, depois de a Maria nos ajudar a lavar a louça, a Margarida foi deitar a Catarina e eu convidei a Maria para o meu escritório com o intuito de prosseguirmos a psicoterapia. Ela concordou e falou-me das suas inseguranças e debilidades afetivas. Durante o último ano, sofreram um problema de saúde. Os sintomas eram cólicas tão fortes que a obrigavam a pedir ajuda. Normalmente telefonava a um enfermeiro que chegava com uma injeção e assim acalmava as dores. Isso acontecia sem que os pais se apercebessem muitas vezes de noite.
Habituada a crescer em autogestão, a Maria inibia-se de partilhar as dores físicas e psicológicas com a família. Um dia conheceu no ateliê, através do mestre, a Cilinha, uma mulher que fazia pintura e escultura e pertencia a uma classe social alta. Também tinha ligações ao Largo do Ouro, pois era filha do dono da mais sumptuosa quinta da zona. Acabaram por ficar amigas e a Maria chegou inclusivamente a frequentar a sua casa, cheia de requintes, aos quais não estava habituada. A dada altura, a Maria partilhou com ela as dores, as cólicas e as idas e vindas dos enfermeiros noite afora. Preocupada, a Cilinha deu-lhe o contacto de um bom médico e aconselhou a marcar uma primeira consulta com ele no privado e ele depois transferiria o processo para o Hospital de Santo António, onde também era clínico. A Maria assim fez e o médico diagnosticou uma pedra na vesícula que só se resolvia com uma colicestectomia, a extração da vesícula. Ela começou a ser preparada para a cirurgia, fazendo exames e novas consultas, e ficou a saber que a recuperação exigiria um internamento de pelo menos 4 semanas. Nunca disse à Cilinha, mas logo na segunda consulta a Maria percebeu que mais uma vez estava a ser vítima de assédio sexual. Já queria facilitar a sua entrada no hospital público para que não pagasse a operação, o médico achou que tinha direito a aproveitar-se do corpo dela. A localização da vesícula biliar, precisamente por baixo dos seios, foi favorável a toques e apalpões indevidos. Ela inicialmente tentou manter a calma, convencendo-se que tudo fazia parte dos procedimentos. Mas quando ele lhe apalpou descaradamente os mamilos, levantou-se da marquesa e disse, trêmula, mas segura: Senhor doutor, chega, não me toca mais. Isso não são maneiras de consultar uma doente. Se não quer levar-me para o hospital, paciência, mas não permito que continue este tipo de contacto. Se fosse uma filha sua que estivesse nesta marquesa, gostava que um colega lhe estivesse a fazer o mesmo? Embora triste pelo acontecimento em si, que reforçava nela o medo e a insegurança, sorri interiormente. Ela estava preparada para a vida. Dera ali o grito de Ipiranga. A partir daí nunca mais lhe tocou. Encaminhou-a para o hospital e tudo decorreu dentro da conformidade. Antes de ser internada, contou aos pais que ia passar umas semanas à casa de uma amiga. Não queria que ninguém soubesse e se preocupasse com ela e julgava que podia ser autossuficiente dispensando família e amigos. Doeu-lhe muito a solidão das semanas no hospital e magoava ainda mais pensar que os pais tinham acreditado numa história inconsistente e ridícula. Ninguém queria saber dela para nada. Estava sozinha no mundo, totalmente entregue à sua sorte. Era a conclusão que tirava e que voltava a tirar a sua autoestima para a lama. Se ao ser humano as suas desgraças não lhe bastarem, tem sempre a possibilidade de as adornar, comparando-se com os demais. Ora, numa enfermaria partilhada com outras pacientes que tinham visitas diariamente, ver os olhares de pena e comiseração feria tanto como a solidão de não ter com quem falar, o sufoco da impossibilidade de comunicação entre os seres humanos, o fatalismo de ser uma ilha isolada das demais e a ilusão de que há pontes entre as outras ilhas que reforçam o sentimento de separação. Uma tarde recebeu a visita da Cilinha, única pessoa que estava a par da situação. Ficou preocupada com a Maria e disse-lhe que discordava do seu isolamento voluntário. Ignorando os pedidos da amiga, informou as irmãs e os pais da Maria que ela se encontrava internada no hospital. De modo que quase no último dia recebeu a visita dos familiares, com o bónus de um belo raspanete por ter escondido o seu sofrimento. Relatou-me depois o momento da alta clínica. Lembro-me que com uma cicatriz de barriga aberta, a cochear, cheguei a casa. Que desilusão ao ver o meu quarto todo desarrumado. Sozinha a cambalear, lá tive que preparar o quarto, sentindo-me abandonada e esquecida. Ao negligenciarem o meu quarto e darem-lhe outros usos, foi como se me tivessem descartado. Quando ao fim de umas horas consegui deitar-me, estava exausta. Para meu terror, ouço as patinhas de um rato no lambrim. Desço as escadas quase a correr, não sei como não abri os pontos. Telefonei para uma empresa de desratização e tive de esperar que tratassem do assunto para poder descansar. Nunca pensei que fosse ter saudades do hospital tão depressa.
Estranho, como idealizei a minha família e a minha casa, e a distância lhes apagou os defeitos e dourou as virtudes, e depois tão facilmente o castelo de cartas caiu na água choque em que chafurdávamos, confessou ela. Seria novembro. O meu escritório estava frio. Em cima da secretária, os documentos do banco que a minha mãe me mandara. Depois de meia dúzia de anos sem me falar, voltou a contactar-me para pedir socorro. O marido da minha irmã mais velha sucumbira a uma cirrose, deixando-a enterrada em dívidas. A minha mãe quis valer-lhe, porém não tinha meios, e pediu-me que fosse seu fiador na banca. Tentara antes o meu tio, só que o negócio não lhe interessava porque só entrava em esquemas onde saísse a ganhar, e neste caso as hipóteses de perder sobressaíam. Afastei os papéis quase por pudor. O que podia o meu mundo ter a ver com a realidade daquela rapariga? Que bote de destroços uniria as nossas duas margens? E, no entanto, havia ainda a esperança, a luz que não se apagara dos meus nem dos seus olhos. Havia uma confiança mútua, amizade, talvez, a boia de salvamento insuflada anos a fio que qualquer objeto cortante poderia de um momento para o outro inutilizar. E como pensas passar o Natal? Não sei porque perguntei tal coisa. Eu não ligo nada ao Natal. Já ando a pintar postais e telas para oferecer. A Maria, no seu jeito expansivo, falava, e eu, sem querer saber já da prenda para a senhora da papelaria e ainda menos das lembranças para o pessoal do escritório, deixei-a falar e esfreguei os olhos de cansaço. Pensei na Margarida. Teria adormecido com a menina? Não. Estava no sofá a ler um livro e ofereceu-se para levar a Maria à casa. Não sei do que falaram nessa viagem. Provavelmente rabanadas e números de pincéis. Algumas semanas depois, no meio dos postais de Natal, vinha uma carta da Maria. Estranhei estar dirigida à Margarida. Lá dentro tinha um mapa astral. Julgo que com orientações para o ano seguinte. Não ligo nada a qualquer tipo de futurismo, de modo que não entendi porque é que a minha mulher ficou tão incomodada ao ver qualquer coisa relativa à sua saúde sublinhada. E também não lhe perguntei se tinha sido ela a encomendar tal estudo, que nada tinha a ver com as suas crenças e convicções. Quem ama conhece num plano subterrâneo e eu conheci a Margarida nas profundezas do seu inconsciente. Para mim, essa epístola foi a tesoura que me desvinculou clinicamente da Maria. Conhecera bem longe do hospital e vi que o percurso terapêutico estava encerrado e, a partir dali, seríamos simplesmente amigos. Simplesmente entre muitas aspas, porque um amigo é tão importante como a saúde. O ponto que quero frisar é que não me senti propriamente realizado. Ou melhor, não foi por considerar que a Maria não precisava de continuar a ter sessões de psicoterapia que eu tomei a decisão. Ela evoluir imenso, desenvolver ferramentas, encontrar escapes e formas de expressão, aprender a comunicar de forma mais efetiva e a afirmar a sua vontade. No entanto, era a mesma criança que tentava consertar o mundo silencioso da mãe com os seus gestos. Continuava a ser guiada pela rebeldia de se afirmar. No fundo, a meu ver, ainda não fora capaz de contemplar o enorme vazio que a preenchia e conhecer-se a partir dessa carência essencial. Como tal, enchia a sua sede de sentido com uma avidez que juntava devoção, psicologia, boa vontade e esoterismo. Confesso que fiquei irritado com o mapa astral. Ela acreditar em semelhantes engodos depois de todo o processo que desenvolvera comigo era para mim uma espécie de atestado de incompetência. E o mapa levou-me ao dossiê que ela me entregara no hospital para eu analisar e eu nunca mais pegara. Ali guardara sobretudo correspondência que trocara com amigos brasileiros. Decidi abri-lo e estudar o seu conteúdo. À medida que comecei a ler, dei conta que apenas uma das correspondentes conhecia a Maria. Os outros dois eram uma espécie de amigos por correspondência. Um deles, um senhor que parecia ter idade para ser avô dela, assumia em relação a ela o papel de guru. Julgo que foi essa concorrência direta à minha competência que me feriu. Ao frio, posso dizer que sim. Mas com o fervor da indignação tudo me pareceu grotesco e desprovido de qualquer sentido. E ele começava por lhe dar 2 ou 3 palpites baseado em informações como o nome
e datas significativas na vida dela. Tal importância dava aos números que transferira a sua residência de São Paulo para o sertão, adotando uma vida de ermita, no dia 7 do mês 7 de 1977. Vivia em completo isolamento, sem luz nem água canalizada ou serviço de saneamento. Uma vida bucólica em contacto com a natureza, cultivando os seus alimentos e recolhendo fruta das árvores. Tinha uma especial admiração por aves e pareceu-me ser um entendido na matéria. Se havia passagens que me pareciam extremamente sensatas, como esta. Li sua carta, creio que há 15 dias atrás, e quando você falou que conhece a verdade, todas as portas da minha alma se fecharam para você. Tirei da cabeça qualquer hipótese de trocarmos correspondência, pois quem tem a pretensão de conhecer a verdade nada mais tem a aprender, e é como um livro de palavras mortas e fechado. Eu nada sei, mas minha vida é um hino à arte de aprender. Só havia uma força capaz de reabrir uma porta da minha alma para você, e creio que desta força você a tem em abundância, persistência e amor. Só havia uma força capaz de reabrir uma porta da minha alma para você, e creio que desta força você a tem em abundância, persistência e amor. Depois vinha uma doutrinação que juntava Freud com superstição. Como presente meu, você receberá junto desta 3 alfinetinhos, os quais você deverá enterrá-los numa batatinha de tamanho médio e, ao deitar-se, segurá-la na mão esquerda e não importa que adormeça segurando-a. Desta forma, reforçará o fio invisível e ela fica instruída para atuar no seu centro de energia telepática. E quem sabe, não demora muito, podemos conversar telepaticamente. Quando a batatinha se estragar, você poderá substituí-la por outra, mas não esquecendo de enterrar com todo o carinho a velha, como se fosse uma pessoa amiga. Apercebi-me pelas respostas que dava às cartas da Maria, que o estudante de psicologia esotérica, como se auto-intitulava, gozava de muita confiança da parte dela. Isso frustrou-me e preocupou-me simultaneamente. Quando soube que você possui sensibilidade artística, fiquei intensamente feliz. Isto significa que podemos juntos derrubar as barreiras do tempo, do espaço, da idade. Apenas confie e caminhe. Cada dia há de ser um novo mar de luz que te envolve, que te esclarece, que te mostra o caminho ou a direção a seguir. Mais ainda, tive medo que a Maria caísse nas malhas de um plano mal intencionado deste homem que a tratava por netinha, pois ele dizia noutra carta: é incrível ter-se saudade de uma pessoa que não se conhece pessoalmente, pois acredite, estou com saudades de você. Tenho muita vontade que você venha para cá, sozinha ou com a família. Se o seu pai fosse marceneiro ou granjeiro, não seria difícil arrumarmos uma casa modesta com um bom quintal separado. O dinheiro da passagem, por enquanto, está difícil, mas não impossível. Tenho uma propriedade pequena em São Paulo que pode ser vendida. E na seguinte, estive observando que você ocupa inegavelmente uma parte da minha atenção, do meu carinho, da minha ternura. Suas cartas, em absoluto, não me aborrecem. Antes trazem-me grande alegria. Pode dar vazão total aos seus sentimentos, que eles encontram em mim um vaso grande e acolhedor. Tivesse eu a metade da idade que tenho, sairia correndo para buscá-la em Portugal. Como você mesma diz, sentimos saudade um do outro sem nos conhecermos. Ou é uma brincadeira do destino, ou está reservada para nós uma ligação da mais alta importância cósmica. Neste período de transição, é como se o Criador colocasse toda a humanidade numa estufa para amadurecer a força. Além de ir descrevendo a sua vida na fazenda, a maneira como tomava banho no lago e apanhava mamões, já debicados pelos pássaros da árvore, Juvenal, assim se chamava, ocupava um bom pedaço das cartas a falar da sua filosofia de vida e dar um curso por correspondência à Maria. A palavra esotérico, ao contrário de esotérico, quer dizer interno, oculto, velado, que não aparece nos livros comuns, conhecimento que não está ao alcance das massas nem se ensina nas escolas.
Creio que para ter acesso ao conhecimento esotérico é necessário um QI superior a 140, mais o facto de se ter uma mente descondicionada, sem preconceitos de qualquer espécie, familiares, religiosos, políticos, raciais, etc. Meu conhecimento é superficial, mas creio que atinge os três módulos: esotérico, esotérico, divino. Você sabe que amor incondicional significa desapego, renúncia, doação? Com isto, você quer dizer que estaria disposta a vir para cá sorrir comigo, trabalhar comigo, amar-me de perto? Seu primeiro relatório data de 2 de setembro de 1981, escrito às 9 horas e 15 minutos. Ora, 9 e 15 da manhã ou da noite, 15 para as 3 da tarde ou da madrugada, é a hora que entro em contacto psíquico com o meu arcanjo inspirador, que um dia, só pessoalmente, lhe direi o nome. Esta coincidência não é comovedora? Não tem um significado oculto? Não será que ele inspira a você e a mim? Vou-lhe mandar um pouco da minha areia dourada para você aplicá-la sob os olhos, como eu a experimento agora, e sentir o efeito das suas vibrações. Basta fechar os olhos, passar um pouco de vaselina neutra ou algum óleo com uma glicerina e com os próprios dedos aplicar a areia sobre. Doravante vou chamá-la de Cátia de Angelos, em substituição a Maria. Chame-se a si mesma de Cátia. E se mais alguns amigos íntimos o fizerem melhor, você verá a beleza e a magnitude que a mudança para o nome certo pode produzir. Se você aceitar, na próxima carta explicarei parte da teoria do som na formação do nosso destino, assunto que estudo há 26 anos e no qual sou considerado um dos melhores. Meus queridos passarinhos estão aqui comigo. Ontem choveu muito. O dia hoje, como consequência, está agradabilíssimo. Como é que uma rapariga que já passou por tanto na vida, mesmo que tenha pouco mais de 20 anos, dá confiança desta maneira a um total desconhecido? Isso só sublinha a minha total inoperância e o meu falhanço. A Maria ainda não aprendera que os homens devem ser tratados como as pinças da desconfiança prévia. É natural que aquele homem, que se expressava com imensa confiança e parecia dominar as forças conhecidas e desconhecidas, vivendo uma vida bucólica e que expelia paz por todos os poros, exercesse um certo fascínio num espírito indomável como o de Maria. Para mais, a troca de cartas assemelhava-se a meus olhos a um jogo quase inconsequente. Afinal de contas, a distância entre uma rapariguinha de um bairro pobre do Porto e um homem maduro a viver num local isolado no meio da imensidão do Brasil parecia intransponível. Dava ideia que só a língua os unia e permitia a comunicação, mesmo que esta minha interpretação contrariasse as experiências telepáticas do Sr. Juvenal. Já nos havíamos afastado de casa cerca de 50 quilómetros quando avistei num lago um bando de alvíssimas garças. Paramos para contemplá-las. É como se estivessem no paraíso. Senti toda a doçura da vida invadir meu ser. Continuamos a viagem. Não nos afastáramos 1 quilómetro quando, noutro lago menor, avistei um pequeno bando de aves gigantes, semelhantes ao jaburo. Faltava-lhes o papo para serem jaburos. Aproximamos o carro para contemplá-las de perto, voaram à nossa aproximação. Embevecidos com o espetáculo paradisíaco, não reparamos que estávamos em terreno pantanoso. Ficamos presos. Depois de umas 4 horas de tentativa para desatolar o carro, acabamos tendo que passar uma noite fria em posição incómoda dentro do veículo. Primeira vez que passei por este tipo de experiência. A noite lindíssima. Conversei muito com você. Não como pai ou avô, mas como um bom amigo. Nas cartas seguintes, ele falava cada vez com mais certeza da ida de Maria para junto dele, por certo baseado nas respostas dela às suas cartas. Nalgumas era tão específico que lhe dava todas as indicações para que ela conseguisse encontrá-lo no isolado lugar onde vivia, explicando-lhe o transporte que deveria apanhar de São Paulo até Goiães e onde apanhar nessa cidade um autocarro que passava perto do sítio onde vivia. Outra das pessoas com quem a Maria se correspondia era uma jovem sensivelmente da sua idade que passava por desafios semelhantes aos dela. Procura de emprego, desemprego, desentendimentos familiares, perspectivas de futuro, amores.
Tratavam-se por maninha e dava ideia que se comunicavam ao mesmo nível. Nenhuma exercia uma influência superior sobre a outra. Falavam de pequenos presentes, postais, receitas e letras de músicas que trocavam. Era uma correspondência sem segundas intenções. Quase um passatempo, porém, bem mais realista e baseado em sentimentos de amizade verdadeira. Quando digo realista, refiro-me ao facto de estarem conscientes dos constrangimentos da distância, por exemplo. Por vezes, Glória enviava convites à Maria, como o da sua graduação, sabendo de antemão que eram pró forma, pois ela não estaria presente. Não havia cinismo nem hipocrisia. Chegavam a fazer partilhas profundas de vida sem qualquer compromisso ou promessa do futuro. Sobressaía das palavras trocadas entre as duas a confiança em Deus e crenças religiosas. Até hoje não sei se tomei ou não a decisão correta de fechar a Maria as portas do consultório. Todavia estava confuso e descrente. O caráter enérgico e volátil da rapariga fugia aos limites que eu lhe pudesse querer oferecer. Só depois de lhe comunicar a minha decisão, eu vi. Ela quis mostrar-me todas as cartas porque eu estava acima de qualquer outra autoridade na sua vida. Quase como se pudesse ter a liberdade de cometer todos os erros, apoiada na certeza de que eu a qualquer momento a voltaria a orientar para a estrada certa. Não podia ser. Aos 16 anos, sensivelmente pouco tempo depois de ter iniciado comigo o processo de psicoterapia, a Maria teve acesso a alguma informação sobre astrologia que lhe foi apresentada como uma ciência não exata que ajudava o ser humano a autoconhecer-se e a autocompreender-se. Desde o início que falava sobre essas aprendizagens, do mesmo modo que falava do seu envolvimento com os mormons e com outras correntes religiosas e filosóficas. Tudo bem. Apesar de não ser crente, nunca menosprezei o desenvolvimento espiritual do ser humano. Depois de uma exaustiva procura por um astrólogo da sua inteira confiança, encontrou um homem jovem chamado Kamal que dava consultas na Rua da Constituição, no Porto. Relatava-me em pormenor a forma como ele escrevia os mapas astrais com uma caneta de feltro roxa ou verde clara numa folha A4 tipo costaneira. A Maria ouvia atentamente e gatafunhava informação numa folha de papel. No final, ele recomendava alguns livros de leitura obrigatória. Porém, a Maria não tinha dinheiro para os comprar, pois já eram precisas artes de malabarismo financeiro para pagar a consulta. O mapa astral do momento de nascimento dava informações sobre a personalidade, os dons e as características que influenciavam a sua vida. Depois vinha o mapa do ano, considerado de autoconhecimento, que explicava os potenciais de vida daquele ano e que a Maria anualmente consultava para saber o que prevenir, o que poderia potenciar, o potencial das suas relações com os outros, como se manifestaria eventualmente o amor e o trabalho. Ela dizia-me que aquela informação visava o autoconhecimento e nunca condicionar as escolhas, que era uma informação que usava para prevenir os potenciais negativos, para que pudesse colmatar efeitos colaterais mais penosos. Se eu não acreditava em nada daquilo, também não via qualquer inconveniente. Encarava essas buscas constantes da Maria como encruzilhadas do caminho que ela tinha de percorrer e oportunidades de fazer escolhas certeiras. Terá sido por um mapa astral ter entrado na esfera da minha intimidade, por ter perturbado tanto a Margarida, que eu decidi que era um entrave à terapia?